Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Vamos então para mais uma aula de Missionários da Luz. Hoje é a nossa 9ª aula e nós vamos estudar o capítulo 9, que se chama Mediunidade e Fenômeno. Muito bem! Esse tema mediunidade é sempre muito interessante e neste capítulo nós temos a oportunidade de ver as sábias colocações de Alexandre a respeito desse tema. Alexandre, que sabemos, já conseguimos perceber que era um espírito diferenciado. Realmente ele era de uma evolução muito grande. E antes da gente entrar propriamente na palestra do Alexandre, eu separei aqui 3 perguntinhas básicas a respeito desse tema para a gente se situar a respeito da mediunidade. Então, o que é mediunidade? A mediunidade é um meio de comunicação que nós utilizamos para nos comunicarmos com os espíritos. Né? Vamos colocar de uma maneira bem simples para a gente conseguir entender. Um meio de comunicação, uma maneira que temos de nos comunicarmos com aqueles que já partiram para uma outra dimensão. E quem são médiuns? Segundo Kardec, todos nós somos. Todos nós somos, porém, uns têm essa faculdade de uma maneira mais ostensiva do que outros. Mas todos nós, no menor ou no maior grau, somos médiuns. E quais são os tipos de mediunidade? Nós temos vários, mas os mais comuns são psicofonia, psicografia, vidência, clarevidência, efeitos físicos, pictografia, mas a gente tem muitos tipos de mediunidade. Muito bem, agora que já sabemos assim o básico do básico, vamos entrar na palestra de Alexandre. Palestra esta, que eu já expliquei em aulas anteriores, que ele ia dar num centro espírita, localizado aqui nas regiões dos encarnados, né, de nós. E era uma casa que contava com muitos trabalhadores, mais de 300, porém, apenas 32 estavam se preparando adequadamente antes de dormir e durante todo o dia, na verdade, para poder estarem lá, estudando junto com Alexandre. Então, apenas 32. E naquela noite em especial, nós vimos que 2, Marcondes e Vieira, não conseguiriam estar, porque tiveram durante o dia pensamentos vários desequilibrados. Então, naquela noite, do grupo de estudo de Alexandre, estariam apenas 30 daquele centro espírita. Porém, irmãos de outros centros espíritas, também encarnados, libertos pelo sono físico, também estariam lá para participar. Além de outros desencarnados, que, assim como o André, estariam também na palestra. Então, era um público relativamente grande que estaria acompanhando Alexandre. Porém, apenas aqueles 30 estudantes de Alexandre teriam oportunidade de fazer perguntas, porque as outras equipes teriam chance de levar os seus questionamentos para os seus núcleos de estudo. Né? Não seria adequado para aquele momento ali fazer as perguntas para o Alexandre, porque ele teria que responder as perguntas já da sua equipe de 30. Né? Os outros escutariam e, se tivesse alguma dúvida, iam falar com seus próprios instrutores no seu próprio centro espírita. Então, para não ter confusão, para não se estender mais do que devia, essas perguntas ficavam restritas aos estudantes de Alexandre. E essas perguntas eram feitas antes da palestra. Então, eles levavam seus questionamentos para Alexandre, ele analisava o que a maioria estava ali em conflito e, de acordo com isso, ele preparava o estudo da noite. E naquela noite, em especial, o tema era mediunidade. Então, era a dúvida da maioria, essa problemática da mediunidade. Então, na hora marcada, Alexandre ele começa a sua exposição, ele faz uma prece e ele se coloca sempre na condição de muito pequeno, e isso fazia com que ele se tornasse o maior ali do salão. As luzes que vinham do alto eram constantes e André fica muito emocionado. Então ele começa a separar alguns trechos aqui da palestra dele para a gente poder comentar. Alexandre diz o seguinte:
Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Então, muitas pessoas acreditavam que o médium era uma máquina, que tinha que sentar lá, dar as passagens e ponto final, sem qualquer tipo de preparação, de estudo, disciplina, e a gente sabe que não é por aí. Ele continua. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, ouvir e, sobretudo, servir na esfera do trabalho cotidiano? Então, muitas pessoas queriam, eu quero ser vidente, eu quero ser clarividente, quero ver o futuro, o passado, mas queriam apenas o fenômeno sem contar com nenhum tipo de preparação, sem querer ver no cotidiano o próximo, sem querer ouvir as lamentações do outro, sem querer servir na seara, verdadeiramente. Queriam apenas o fenômeno. Isso a gente sabe que não é o caminho. Urge, ele continua, urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, porque ainda tinham aqueles que faziam uma série de exigências. Olha, eu vou trabalhar, eu vou ser um médium de incorporação, mas eu não quero o espírito sofredor, não. Não quero dar passagem para espírito sofredor, não, porque eu fico muito abalado, eu quero só espírito de luz. Olha só, temos que aceitar o dever, abraçar essa ferramenta grandiosa que é a mediunidade, sem fazer qualquer tipo de exigência. Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Então, muitas pessoas, às vezes, vão para o trabalho mediúnico e são médiums de sustentação e acham que é uma tarefa sem importância. Estou dando aqui um exemplo, né, só para ficar mais claro. Então, e se eu for ou não for, tanto faz. Né? Que o médium de sustentação é aquele que fica numa concentração profunda, provendo energias para que o trabalho aconteça da melhor forma. E é um médium de suma importância para o desenvolvimento do trabalho. É necessário. Já participaram de trabalho mediúnico em que não tinha médium de sustentação? Como é mais difícil, como fica muito mais cansativo, é difícil engatar. Então, o médium de sustentação é de suma importância. E alguns se julgam que, eu não vou lá, não estou doutrinando, não estou escrevendo, não estou comunicando, então, se eu for ou não for, de forma alguma. Temos que abraçar as tarefas que a gente acha que são pequeninas, mas, na verdade, elas são bem grandes. Em vossos desejos insoptáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes. Então, às vezes a gente quer, eu quero receber uma comunicação, de Emmanuel, de Chico Xavier. Enfim, Emmanuel está reencarnado, né? Emmanuel já reencarnou. Eu quero receber a comunicação de Chico, querendo revelações celestes. E os nossos valores celestiais? E o nosso crescimento? E os nossos defeitos, que são tantos? Camila, então, se é assim, não vou entrar para trabalho mediúnico, não vou tentar ser médium, que é muito difícil. E aí a gente chega do lado de lá. Já assistiram o Mensageiro? Já leram o Mensageiro? Já assistiram os vídeos que tem aqui? Lá fala dos médiuns e doutrinadores que faliram, porque prometeram colaborar e chegaram do lado de lá sem colaborar, chegaram com as malas vazias. Então, fugir do trabalho mediúnico também, não é a saída, não. A gente tem que fazer a nossa tarefa e tentar fazer da melhor maneira que a gente conseguir. E para a gente estar bem no trabalho mediúnico, a gente precisa se preparar. Ele vai frisar isso mais na frente, mas eu já vou adiantando. A gente precisa estudar. É como se a comunicação mediúnica, está lá no trabalho mediúnico comunicando, fosse uma casa. E a gente já quer construir a casa, já quer botar o tijolo, o cimento, mas e a base? Sabe que para construir uma casa, um apartamento, enfim, não precisa ter uma base ali dentro da terra?
É a mesma coisa com a mediunidade. Para a gente estar lá, né, num trabalho mediúnico, comunicando, querendo desenvolver mediunidade, nós precisamos estar estudando. Como que eu vou sentar numa mesa de um trabalho mediúnico sem estudar? A gente precisa ter estudo, precisa ter uma preparação, e não é coisa assim de um mês, não, gente. É uma preparação longa. É uma tarefa complexa. Não é só sentar lá e esperar que a comunicação venha. De forma alguma. Nós temos que estudar, nós temos que preparar essa base antes de construir a casa. Então a gente vai estudando, a gente vai tentando se melhorar. Sim, temos que tentar. Temos que tentando nos melhorar, porque isso colabora com o nosso desenvolvimento no trabalho mediúnico. É o que está sendo dito aqui. Então a gente precisa fazer a nossa parte, precisa trabalhar bem nessa base antes de querer começar a erguer paredes. Muito bem. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidades, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscai a fé, duvidando até de vós mesmos. A gente às vezes quer, anseia a felicidade, mas a gente está semando sofrimento. A gente pede amor, mas incentiva a separação. A gente reclama a felicidade. E muitas vezes, pessoal, a gente não está fazendo nossa parte, não precisamos mudar, primeiramente, os nossos corações. Ele continua, se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário, para que o setor de produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos? Não tem como, gente, se a gente vai operar qualquer máquina aqui na Terra, qualquer máquina de costura, trator, quem vai conduzir precisa de uma preparação. A mesma coisa se dá com a mediunidade. Nós precisamos nos preparar. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender, ouvir sem discernir, pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Então não precisamos de pressa. Gente, eu falo isso, meu Deus do céu. Olha, vou até cobrir meu rosto para vocês não verem, porque eu fico com vergonha. Porque quando foi a minha hora de entrar no trabalho mediúnico, eu era muito nova, né? Mas foi aquela agonia para entrar. Quero entrar, e meus pais até conversaram comigo na época, filha, calma, você está muito nova, se prepara um pouco mais. E eu assim, rebelde, né? Meu Deus do céu, gente, eu não consigo nem, olha. Rebelde, quero entrar pro trabalho mediúnico, tô pronta. E olha o que ele está falando aqui. Para que não provoqueis o desenvolvimento prematuro das vossas faculdades. Não precisa, gente, de pressa. Não precisa de pressa. O que é importante é estarmos verdadeiramente prontos. E isso muitas vezes se dá, gente, com uma certa idade. Né? Com uma certa idade. É preciso você ter uma maturidade para estar no trabalho mediúnico. Claro, existem casos e casos, a gente não vai aqui generalizar. Mas, via de regra, é necessário que se tenha uma maturidade que só vem com a idade. E mais do que isso, um estudo, uma preparação. Então não tem por que ficar aí afobado. Tudo no tempo correto. E também não tem por que ficar só jogando para trás, né? Vamos colocar na balança, vamos ter equilíbrio. Porque muita gente pode, não, tô novo, pessoa com 20 e tantos anos, tô muito novo ainda e tal. Eu vou esperar chegar nos 30, nos 40. Aí também não dá certo. Mas vocês conseguiram entender, né? Tudo uma questão de equilíbrio. Olha as palavras do Alexandre. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Temos que estar realmente nesse equilibrado. Bom, gente, então, para uma leitura obrigatória, e na verdade, gente, esse capítulo ele traz muitas informações interessantes a respeito da mediunidade. Eu trouxe aqui os principais pontos para a gente poder discutir, mas quem tiver curiosidade de pegar esse capítulo 9 e ler, principalmente aqueles que estão no trabalho mediúnico ou que pretendem entrar, eu acho que vale muito a pena. Mas, bom, uma informação a mais. Leitura obrigatória para médiuns e participantes do trabalho mediúnico, o Livro dos Médiuns. Não tem como ser mais claro do que isso. O Livro dos Médiuns, leitura obrigatória. Estudo, não é só aquela leitura assim ligeira, né? É estudo realmente dessa obra. E ainda tem, além dessa, tem outras. Do próprio André Luiz nós temos mecanismos da mediunidade, nós temos os domínios da mediunidade, nós temos segurança mediúnica,
qualidade na prática mediúnica, diálogo com as sombras, não faltam aí recursos para nós nos prepararmos para essa tarefa que é tão grande e tão importante como a tarefa mediúnica. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Encontro vocês na próxima, se Deus quiser.